Freeback no Brasil, o que foi esse evento? Irei contar todos os detalhes do início ao fim, como elas são, como elas foram com os fãs, as horas que passamos nesse evento até de fato começar e, obviamente, irei defender a Free, porque sim, estão falando dela por conta desse evento, infelizmente. Peço desculpas pela minha voz, estou rouca por conta da gripe, porque eu gritei no evento, então, mas irei gravar mesmo assim, porque eu não posso deixar de defender a Free, afinal, eu uso as minhas redes sociais exatamente para isso, para defender a nossa deusa, e hoje não será diferente. Não vou conseguir esperar eu chegar na minha cidade, ainda estou no hotel em São Paulo, estou sem voz, mas farei esse vídeo mesmo assim. A entrega das credenciais desse evento estava marcada para meio-dia e lá chegamos, meio-dia e pouco, 1 hora, tinha muita gente, afinal, é Freeback, já era esperado essa lotação, só que assim, eram muitas filas, era fila para pegar a pulseira, depois outra fila para pegar os benefícios, depois outra fila para entrar no evento, foram muitas horas. Era meio-dia que começava a entrega, né, das credenciais, mas o evento estava previsto para começar às 8 horas, ou seja, as meninas já estavam lá antes do meio-dia. Ficamos no sol, tava um solzinho assim chato na cabeça, sabe? Enfrentamos muitas filas, foi muito demorado, atrasou um pouco, né? Nós esperamos muito, eram muitas pessoas mesmo, tinha muitas filas que eram separadas por setores, né? Gold, Silver, Camarote, poltrona, depois outra fila para pegar os benefícios. Então, assim, foi muito cansativo pra gente que tava na fila. Imagina para as meninas que estavam lá desde cedo. Viagem, né? 23, 24 horas dentro de avião. O fuso horário, tudo isso contribui para o cansaço. Lá na frente, os fãs prepararam surpresas maravilhosas, com fotos, posters, lugar para tirar fotos, sabe? Na hora que eu cheguei, assim, que eu vi os posters das meninas lá na frente, mas eu já abria um sorriso, assim, parecia que eu já estava frente a frente com elas, sabe? Eu me emocionei, porque afinal elas têm um significado muito profundo para mim, acredito que para todas as fãs, mas é individual de cada um, né? Cada um tem o seu motivo de amá-las, de ser fã delas. E eu até me emociono de falar, porque foi um sonho realizado. Mas enfim, vamos voltar para o início das coisas, né? Enfrentamos todas as filas, fila atrás de fila. Eu tava muito nervosa. Teve uma hora assim que eu comecei a ficar tão nervosa, tão ansiosa. Minhas mãos começaram a suar, ficar frias. E começa a me dar uma ansiedade. Eu fecho os olhos e eu fico assim, balançando a perna. E teve uma seguidora muito querida que ela já tinha falado que queria me conhecer, que queria me dar um abraço. Ela me viu na fila e na hora que eu estava assim, no meu pico mais nervoso, ela chegou, falou: "Oi, eu sou a Rayane, aqui conversa com você aqui, que eu falei que eu queria te dar um abraço. Fica calma, fica firme, não tem um piripaque, você precisa estar bem para estar de frente com as meninas, segura a emoção. Tenha fé", falou umas coisas assim espirituais que são significativas pra mim. E na hora eu senti assim, baixando o meu nervosismo. Eu fui me acalmando um pouco mais, ela me deu um abraço, a energia dela foi maravilhosa. Inclusive, Rayane, muito obrigada por esse momento. Eu precisava muito daquelas palavras ali e muito obrigada novamente. Foi muito lindo, todo mundo ali, mesmo que estivesse cansado com tantas filas, a gente não sentia muito, porque afinal era Freeback. Íamos realizar o nosso sonho, né, de realmente ver as meninas pessoalmente, porque afinal, são muitos anos esperando por isso, muitos meses. Eu sou fã delas recente, né? É de 1 ano pra cá. Mas imagino quem é há muito tempo que não teve oportunidade de ir quando só a Beck veio. Mas ainda assim, ver as meninas pessoalmente, então todo mundo assim, tava eufórico, tava nervoso, tava assim uma energia de todo mundo ali fã de Freeback. Foi maravilhoso, assim. Quando fomos chegando perto, né, da arquibancada, assim, que também tinha uma fila para subir as escadas, tinha uma fila para ir pro palco. E assim, começamos pela foto do Gold, né, que foi 2x5, depois o Silver, que eram 2x10, e depois a foto do benefício, que eram 2x2. Então, assim,
Eram muitas horas só para tirar as fotos e as meninas, a cada foto, elas faziam uma pose, elas estavam ali sentadas. Teve, acho que apenas 2 momentos em que elas saíram, acho que foram fazer alguma coisa, ir no banheiro talvez, e depois voltaram. Mas assim, eu fiquei cansada por elas, de vê-las tirando tantas fotos, fazendo tantas poses e elas com um sorriso no rosto. A Beck sempre com aquelas covinhas maravilhosas. A Frin tava tão cansadinha, mas ela tava tão soltinha ao mesmo tempo. Ela fazia assim, assim. Ela dava beijo para as meninas, elogiava de alguma forma. Ela interagia, sabe? Todas as fotos, do início ao fim, elas estavam ali, mesmo que cansadas, muito presentes, interagindo com os fãs. Muito linda, muito meiga, a energia delas é maravilhosa. Não tem diferença vê-las na tela do que pessoalmente. São lindas igualmente, são maravilhosas iguais, são perfeitas, parece que elas são uma miragem, um Photoshop ambulante. São maravilhosas, mas assim, é um evento muito cansativo. Nós só vamos nesse evento uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 1 ano. E olhe lá, aqui elas vieram para o Brasil, depois vão para Peru, México, um seguido do outro, com as mesmas horas de evento, porque é muito cansativo, assim, a parte das fotos, depois tem o evento em si, elas não entendem a linguagem, então muitos momentos a gente começa a gritar e elas esperando a intérprete, sabe? Eu acho assim que mentalmente falando é muito cansativo, afinal puxa muito da nossa mente, da nossa energia. Eu ali com muito estímulos, muitas pessoas gritando, falando comigo, barulhos do nada, eu assustava. Eu tava muito angustiada, teve uma hora, eu tive uma crise assim de querer ir embora. Eu só não fui porque eu queria muito ver a Free. Eu estava num lugar muito privilegiado, eu não iria perder essa oportunidade. Mas assim, eu nunca falei em outros vídeos meus sobre isso, mas eu entendo muito a Free porque eu tenho a personalidade parecida. Eu também faço uso de medicamento, né, para algumas questões. Com um lugar que tem muito barulho, muito estímulo, muitas pessoas, apesar de eu gostar, só que ao mesmo tempo me cansa mentalmente, suga minha energia, que chega uma hora que eu só fico aérea, eu não consigo interagir, eu fico quieta, e eu imagino o quão difícil é para a Free isso, sabendo os medos que ela tem, os pânicos que ela tem. Teve uma hora no evento em que soltaram lá aquele rojão de corações. Eu me assustei, ela também se assustou, me deu uma angústia, algo assim que eu não sei explicar, eu só consigo tampar o ouvido e ficar ali respirando. Então eu entendo muito a Frin, eu sinto muito se algumas pessoas não conseguem ter empatia por ela, entender como a agenda delas são muito puxada, é gravação, é evento, é foto, países diferentes, fuso horários diferentes. Eu aqui já me perdi um pouco no descanso, sabe? No horário de dormir, de acordar, interações com muitas pessoas. Eu imagino como é para elas. E assim, eu tô no mesmo fuso horário, porque eu sou do interior de São Paulo, só às 6 horas daqui. Mas eu já me sinto muito cansada. Imagina ela, tadinha. Eu sinto muito que muitas pessoas falam dela, mas depois eu entrarei mais a fundo sobre isso. Continuamos sobre o evento. Depois começam o show, né? Tem a parte de soundtrack que elas fazem lá, né? Testam o som, interagem com os fãs que tem o ingresso Gold e Silver. Cantaram lá uma musiquinha maravilhosa, responderam algumas perguntas. Aí depois desse tempo elas saem do palco, vão trocar de roupa, eu acho que descansaram um pouquinho. Aí meia hora depois elas voltaram para iniciar o evento. Elas realmente iniciaram 8 horas em ponto. Foi maravilhoso. As fãs fizeram uma surpresa para elas com a bandeira do Brasil, com a foto delas, com as luzes da bandeira do Brasil no flash do celular.
Foi assim espetacular. Elas fizeram lá alguns jogos, interagiram com as fãs. A Free e a Beck cantando no palco, se soltando, interagindo com as fãs, sabe? Sempre dando amor, sorriso. A Free deu uma flechada dela, fez uma posinha assim pra fã. No palco, elas ficavam intercalando de uma ponta a outra pra ficar frente a frente com todos os fãs, interagiam com todas as fãs, na frente, no meio, no fundo. Teve alguns sorteios para algumas fãs ganharem posters autografados, fazerem parte de alguns jogos. Teve uma fã lá do fundo que ganhou o sorteio do pôster e a Free fez questão, eu não vejo, se mostre pra mim. E ela ficou lá até a pessoa mostrar quem ela era e a Free, entendeu? Elas fazem questão. Tem outro detalhe que quando elas chegaram no aeroporto, as fãs estavam lá, uma multidão, separaram lá, deixaram a partezinha para elas passarem, mas assim, eu acho que tinha muitas pessoas. Então elas saíram por um lugar que ninguém viu. Depois chegou a segurança, falou assim, gente, calma, elas já saíram por outro lugar, mas elas fazem questão de dar um oi para vocês, vão lá fora, né, de forma calma, civilizada, que elas vão passar com a van para dar oi para todos vocês. Então aí começou aquele alvoroço, as meninas foram lá para fora, elas passaram com a van, ficaram um tempinho cumprimentando todo mundo, sabe? Elas fizeram questão. Eu não pude estar porque eu cheguei horas depois em São Paulo, mas eu vi muitos vídeos, outras criadoras de conteúdo estavam lá. Eu acho que elas tiveram muita consideração pelas fãs, porque se elas quisessem ter ido embora, ninguém iria ver. Só iam saber que elas já foram embora, estavam no hotel e que não viram as fãs. Então assim, mesmo cansadinhas, elas estavam lá. Fui assim, ó, cansada, sabe? O único ruim, assim, é que jogaram uma sacola dentro da van da Free, ela assustou. Gente, a Free, ela assusta com barulhos, com movimentos inesperados. E é uma condição, assim, mental da pessoa. Isso deve ser entendido, respeitado, acolhido. Eu entendo que, frente a frente com elas, ficamos muito eufóricas. Queremos chegar perto, porque nós, brasileiras, somos muito de toque, de chegar perto, de entregar as coisas. Eu entendo, por um lado, quem jogou essa sacola, mas, ao mesmo tempo, um limite da Free foi ultrapassado. Para elas, elas se sentem invadidas quando algo é falado que não pode ser feito e faz. Eu não sou tailandesa, mas eu sou assim. É difícil algo me tirar do sério, mas o que me tira do sério é quando o meu não é respeitado, quando os meus espaços pessoais são invadidos sem a minha permissão. Eu entendo muito a Free. Ela é o amor da minha vida. Eu sempre irei defender essa mulher por tudo, porque eu entendo quem ela é. Eu sou parecida. Ela tem uma representatividade muito profunda pra mim. Eu amo a energia dela, a parte espiritual dela, todas as coisas que ela passou, superou, todas as solidões que ela passou na vida dela e ainda passa. Eu me sinto extremamente conectada com ela, porque eu sou da mesma forma, passei por coisas parecidas e ela não merece. Eu sinto muito por tudo isso que acontece com ela, mas eu sei que tem realmente fãs que amam quem ela é, respeitam, entendem e estão lá sempre defendendo ela, assim como eu. Não que eu vá mudar a mentalidade dessas pessoas, mas eu tento trazer um pouquinho de reflexão, sabe? Às vezes o que a gente julga no outro, a gente faz de forma diferente, mas a gente não percebe. Será que todos os dias da sua vida você está sorridente? Você está tratando todo mundo bem? Está lá 100% pelas pessoas que te amam? Eu, sinceramente, não. Então, nós não somos 100%. Nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, falhos. Não devemos esquecer que a Free, ela é humana. Ela encarna como a gente. Ela tem sentimento, ela tem alma, ela tem muitas coisas que nós temos no nosso dia a dia. Tem dificuldades, tem coisas que ela precisa enfrentar. Eu imagino o quanto é difícil ela fazer algumas coisas, mas ainda assim ela faz. Eu acho que o erro nosso muitas vezes é não entender o outro, que o outro muitas vezes
é diferente da gente, mas ao mesmo tempo ele é igual. Nós só erramos de formas diferentes e os nossos erros não são filmados. Não é fácil ser uma pessoa pública. Não adianta falar assim, pô, se não é fácil, então muda de carreira. Você muitas vezes quer sair do seu emprego porque você tá saturada, mas você não pode sair, certo? Porque você tem uma vida para bancar, sua família, seus animais, seus filhos, e você não consegue sair de um emprego que é muito mais simples você abandonar do que quem é público. Porque, vamos lá, Fleabag são pessoas mundialmente conhecidas, muitas pessoas dependem delas. A Frim, principalmente assim, ela veio de uma condição financeira muito baixa, então quando começou a ganhar dinheiro, o sonho dela era proporcionar uma vida melhor para a mãe. Ela não queria ser um fardo para a mãe dela, ela queria se bancar seus estudos, bancar sua vida, ajudar sua mãe, porque eram as duas sozinhas, né? Do pai dela nunca é falado, parece que ela não tem contato com ele. Quando você começa numa profissão, você gosta muito, porque é tudo muito novo. Você tá ganhando dinheiro, você tá sendo amada, você tá sendo reconhecida. Então, os primeiros anos é tudo maravilhoso. Você não sente o peso. Depois de alguns anos, fica um pouco saturado dentro de você e as coisas se tornam mais comuns. O amor dos seus fãs, a condição financeira que você proporciona para as pessoas, a segurança. Então, já não é aquela coisa eufórica. Começa a ficar chato. Tanto hate, tantas coisas que você recebe que vai te entristecendo. Às vezes você precisa fazer terapia, acompanhamento medicamentoso, várias coisas para lidar com aquilo. Não é tão fácil quanto parece. Só que para as pessoas que criticam, falando coisas ruins sobre a Frim, estar assustada, sobre o rostinho da Frim, de cansada, vocês precisam entender a rotina do outro. Ainda que eu fale para você assim, se coloque no lugar do outro, tenta entender a rotina, a trajetória, a vida, do início da vida da pessoa até agora. Você ainda é capaz de ver a vida do outro ainda através dos seus olhos. Que às vezes você pode falar assim, eu no lugar dela já teria largado tudo. Mas ainda assim você teria a perspectiva da sua vida, da sua trajetória, de coisas que você não sabe sobre a rotina delas, sobre quem elas são. Porque somos seres subjetivos, que são de acordo com a nossa vivência, a nossa infância, a nossa família, as nossas dificuldades, alegrias. As pessoas agem no melhor que elas podem, naquele momento. Somos seres evolutivos, nós vivemos de acordo com o nosso nível de consciência em tal momento. Nós devemos mais entender o outro do que julgar. Eu já estive nesse ponto. Antigamente, quando eu era mais nova, né? Hoje eu tenho 35 anos. Meus 20 e pouquinhos, eu julgava as pessoas. Eu não entendia. Eu falava, no lugar de fulana, eu faria diferente. Quando eu estive no lugar da fulana, adivinha o que eu fiz? Igual. Porque o universo, ele fala assim, você faria diferente? Então, peraí, vou te colocar sutilmente no mesmo caminho, com algo parecido que você não vai perceber, mas você verá que sim, você vai agir igual àquela que você julgou. Porque só quem tá passando pela situação sabe o que nos leva a agir de tal forma. Somos seres humanos. Foi um evento maravilhoso. As meninas são muito receptivas, são muito amorosas. Elas amaram o Brasil, escolheram as músicas pensando em nós, na nossa energia, né? Porque nós somos fervorosas. Tiveram também, que eu esqueci uma parte de falar, fansign, que é a parte que você pega o autógrafo e fala um pouquinho com elas. Elas olhavam no fundo dos olhos das fãs, interagiam, sabe? O canto delas, as músicas que elas escolheram, o amor que elas sentiram por nós. Elas estavam cansadinhas, tadinhas, eu quero chorar. Foi muito legal, foi assim, um sonho realizado. Quem me acompanha nas redes vizinhas sabe o quanto eu amo essas meninas, o quanto eu amo a Frim. Ela tem um significado muito mais profundo pra mim, mas se eu tiver que defender Frim, Beck, ou às vezes qualquer outra atriz de GL, porque eu gosto de defender as pessoas, porque eu sei que quem acusa não está vendo a própria vida e não está enxergando que de forma diferente você faz aquilo que você julga. Só que
não é filmado, não é exposto e não é falado. Não é fácil ter uma vida pública. Nós temos que ter esse olhar um pouco mais profundo, um pouco mais delicado, sabe? De amor, porque pensar tudo que elas passam, a agenda delas, a frequência de shows, o fuso horário que elas enfrentam, é muito difícil. Foi perguntado para elas se elas fizeram uma tour aqui por São Paulo, né? No dia que elas chegaram de viagem. Elas chegaram, acho que era umas 6h pouco, 7h pouco da manhã. E aí a Beck falou assim, o pessoal da equipe foi dar uma volta, assim, né, pra conhecer a cidade, mas nós só dormimos. Então, assim, é difícil, sabe, a adaptação. E ainda deu pra perceber que elas estavam cansadinhas, mas deu pra perceber o amor pelas fãs, o quanto elas amaram, o quanto elas estavam ali dando o melhor delas pra nós, fãs eufóricas. Eu gritei mesmo sem voz. Tive algumas interações que a Free retribuiu. Postarei aqui alguns trechos. Foi muito legal. No final, nossa, ela, Free back, eu te amo. Elas se emocionaram. A Free quase chorou. O olho dela ficou muito assim, lacrimejado, sabe? Aí depois o da Beck também, elas assim, tipo, agradecendo. Eu acho que por elas teriam ficado só ali. Somos especialistas em ser fervorosas, energia, assim, de amor, de cuidado, se sentindo abraçadas ali. E elas se emocionaram, foi muito lindo. Eu quis chorar quando eu vi a Free chorando, porque eu não aguento ver essa mulher chorando. A Free estava cansada, com gripe. As meninas que eram parte da assessoria lá estavam ajudando ela com isso. Ela deu o melhor dela. Ela interagiu com as fãs, mesmo cansada. Ela deu amor, ela cantou, ela interagiu. Elas estavam maravilhosas com todos aqueles looks. A Beck com aquele vestido vermelho. O que foi aquilo? Aquelas danças. Aí a Free entrou no palco assim, né? Pra Beck, tipo, mulher, arrasou na dança. Ela queria fazer o passinho assim da perna, sabe? Foi muito incrível. Ela interagiu, elas dançaram assim juntas, participou de todos os jogos, interagiu com as fãs. Foi muito lindo, um sonho realizado para todas as fãs brasileiras. Ano que vem, espero que elas voltem para o Brasil, espero que elas tenham amado o nosso país, nós fãs brasileiras, e que voltem ano que vem, ou por Cranium, ou por Four Elements, ou por outros GLs que no meu coração elas irão fazer ainda, que tenham muitos famit's delas por aqui. Se não tiver, seria obrigada a ir para a Tailândia, porque eu preciso estar perto dessas mulheres novamente. Foi um evento simplesmente incrível, bonito, do início ao fim, e ainda no final, elas trocaram de figurino porque teve o hi-bye. Elas estavam sentadinhas, a Free com aquela bermuda, sabe? Maravilhosa. Ela fica bonita de todas as formas, só assim, ó, tadinha. Gente, não tem o que falar mal da Free. Ela deu o melhor de si, ela deu amor pelos fãs, ela amou o Brasil. Teve alguns momentos que ela assustou, eu também assustei. Na hora que a escola de samba entrou no palco, ela assustou e eu assim, eu assustei, imagina ela. Vamos dar mais amor, sabe, mais entendimento para a humanidade. Quando Cristo diz, ame as pessoas como a ti mesmo, também inclui entenda as pessoas como você se entende. Eu acho que primeiro você precisa se entender, entender as suas emoções, os seus traumas, os seus limites, o que te faz bem, o que não faz, para depois a gente conseguir entender o outro. Eu consegui ter muito mais compaixão pelo outro quando eu comecei a ter por mim. Eu sinto que as pessoas, elas vivem um mundo de não enxergar a verdade sobre as coisas. Elas enxergam só a superfície, mas elas não enxergam o profundo. Sobre o evento, a única coisa que eu tenho para falar desse evento é que eu queria mais proximidade com elas e silêncio. Eu chamaria elas para tomar um café, porque eu amo café. Aqui eu não estou com café, mas geralmente eu sempre estou gravando com café, porque eu estou no hotel. Mas se eu estivesse na minha casa, estaria com uma xícara de café. Enfim, tomar um café com elas, conversar, perguntar assim, o que te faz feliz? O que te faz vibrar? O que a sua alma gosta? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de mudar no mundo se você pudesse, sabe? Eu gosto dessa troca mais profunda,
de entender o outro, de conhecer as pessoas que eu amo profundamente, não só um objeto que irá satisfazer os meus desejos de fã, de estar lá, delas entregarem. Eu queria entregar para elas. Queria entregar amor, afeto, um lugar seguro e positividade. Agradecer por elas existirem, porque elas têm uma grande importância na vida das fãs, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Elas tiveram um impacto muito grande no mundo dos GLs, afinal elas são conhecidas como as mães dos GLs, porque elas que deram o pontapé para todos esses GLs maravilhosos que estão surgindo. Então, Freeback, espero que vocês tenham amado o Brasil. Com certeza iremos nos encontrar novamente, porque o Brasil ama vocês. Me desculpa pelos comentários ruins, eu não sei nem se é brasileiro, se não é, mas enfim, vocês são muito bem-vindas aqui, vocês são muito amadas, vocês são muito queridas, vocês são maravilhosas, continuem, o mundo precisa da luz de vocês, precisa da energia de vocês, dessa coisa boa que vocês carregam no coração. Nós te amamos muito. Obrigada por esse evento maravilhoso. Eu amei, realizei o meu sonho de estar pertinho de vocês. Free, obrigada pela sua interação comigo. Você é o amor da minha vida. Você me ajuda tanto que você não tem noção. Um dia eu quero ter essa oportunidade de falar para você pessoalmente que você representa em minha vida, no meu coração e nas minhas curas. Obrigada por existirem. Amo vocês.